Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e nós vamos começar um bloco de estudos para ESA. Cara, eu vou trabalhar geometria, o Thiaguinho vai trabalhar álgebra. A ideia do nosso curso é um curso para não servir de apoio, na realidade para ser o principal elemento de estudo e preparação para o seu concurso. Normalmente o que a gente vê o pessoal hoje trabalhando a ESA no EAD, né? É que o pessoal está colocando uma coisa como apoio, está trabalhando, está correndo atrás, mas fica com aquela cara de apoio à sala de aula. E não é isso que a gente quer, perfeito? Fica comigo, acompanha e nós vamos trabalhar todo o programa da ESA de uma maneira clara, precisa e concisa, dentro do tempo que nós temos, para que você tenha todo o programa pronto para o seu concurso. Perfeito? Acompanha comigo e vamos dar uma olhada na parte de slides aí. Perfeito? Bom, matemática ESA, geometria ângulos, professor Alexandre Portela. Então, o primeiro assunto base é ângulos, né, sendo objetivo para o nosso concurso. E aparece para você a ideia de ângulo, é uma reunião de duas semi-retas que possuem uma origem comum chamada vértice do ângulo. Cara, essa é a definição de tudo que é livro que você vai ter aí. Tá? Você vai pegar o Jairo Bezerra, Morgado, todos os livros que você tem aí estão dando essa definição, inclusive a Wikipédia de matemática. Tá? Vamos dar uma olhada mais com a cara de concurso. Bom, se você parar para olhar, eu acabei de dizer para você que você tem uma semi-reta. Para começo de história, para a gente poder definir essa ideia aí, né? Uma semi-reta, tá? Na realidade, você tem uma reta. Para uma coisa ser considerada uma reta, ela tem que ser infinita. Por isso que eu apresento para você os dois lados dessa reta. Toda reta é definida por uma letra minúscula, como você está vendo ali, um S bem feio, né? Vamos fazer um S mais bonito. Tá? Toda reta é definida por letra minúscula. E a gente costuma facilitar a vida colocando letras para você considerar a reta. Então, por exemplo, se eu pegar dois pontos pertencentes a essa reta A e B, eu posso dizer que essa reta S, que é congruente também à reta AB. Perfeito? Então você pode chamar tanto de reta S quanto reta AB. Então, quando eu falo reta, eu estou falando de um ente, de um elemento infinito. Bom, no cruzamento de duas retas aí, e aí eu vou criar para você uma outra reta T, e aí vou botar mais dois pontos aqui, ó, C e D. Você vai ter a reta T, que vai ser congruente aí à reta CD. Perfeito. Esse ponto de encontro, que eu vou chamar de P, é que vai gerar essas semi-retas. Perfeito? E considerando aí o que foi dito, né, você tem o encontro de duas semi-retas, e aí a gente vai dar uma analisada, que se encontram num único ponto. E esse ponto de congruência aí, eu chamei de P. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu formei um ângulo, que você está vendo aí que eu vou chamar por uma letra grega alfa. Tá? Normalmente se dá nome de letras gregas aos ângulos. E aí você tem as retas, as semi-retas PB e PD, sendo que você vai ter o P como ponto em comum. Perfeito? Então, se você analisar aí, por exemplo, ó, eu tenho a semi-reta, porque ela tem início, mas não tem fim na direção B. Semi-reta PB. Você vai ter a semi-reta PD, e as duas têm um ponto em comum que eu chamei de P. Perfeito? Os dois geraram o que você conhece como um ângulo. Perfeito? Então, esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, beleza? É o ângulo alfa que está limitado pelas retas PB e PD. Cara, essas retas vão ser chamadas de lados dos ângulos. Então, esse é o lado PB e esse é o lado PD. Sendo que esse indivíduo aqui é o vértice do ângulo. E o alfa, normalmente, nós vamos chamar de abertura, que é essa distância em curva que você tem aí, que você gerou o ângulo. Então, esses são os elementos do ângulo. Tá? Tudo que você está vendo ali.
Então, uma coisa que eu queria que você visse é que esses são os elementos do ângulo. Você tem aí PA, PB, PD como semi-retas. Você poderia ter outras semi-retas aí, como PC, PA, PD, como você está vendo ali. Só que, nesse caso, eu escolhi esse pequeno pedaço para mostrar para você o que seria um ângulo. Então, um ângulo é limitado por dois lados, que seriam as duas semi-retas. Você precisa do vértice, que normalmente vai dar nome ao ângulo. E você vai ter a abertura, que é o alfa, que é a medida desse ângulo, dessa abertura. Perfeito? Volta para o slide. E uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: você pode nomear esse ângulo como ângulo alfa ou ainda como ângulo BPD, sendo que o vértice fica no meio. Então são duas formas diferentes de você nomear um ângulo. Perfeito? Você pode chamar o ângulo pelos seus pontos formadores, pelos pontos extremos que você tem aí, né, que é o ponto do lado PB, o ponto do lado PD e o vértice, e você ainda pode chamar pela abertura, ângulo de 30 graus, ângulo de 40 graus, você pode chamar assim. Perfeito? Então, nomenclatura do ângulo está aí para você. Perfeito? Vamos dar continuidade. Elementos conceituais, como a gente viu. Semi-retas são os lados do ângulo. Perfeito? Então, as semi-retas são os lados do ângulo que você viu. Origem ou vértice é o ponto onde as duas retas se encontram. E agora bissetriz, cara, que é uma coisa importante para você ver. Cara, quando você tem um ângulo, isso é rapidinho, e você, por exemplo, tem uma bissetriz, que é uma coisa que a gente vai ver, por exemplo, você tem duas semi-retas, né? No caso, eu chamei de P, B, D, como eu disse para você, são semi-retas, né? Elas têm início, mas não têm fim. E aí, gente, o que acontece? Eu traço para você um segmento de reta que sai do vértice e vem para dentro do corpo do ângulo. O interessante é que isso aqui a gente chama normalmente de beta. Cara, ele sai do vértice e é uma semi-reta também. E essa semi-reta vai ser chamada de bissetriz, porque ela vai dividir o ângulo em dois pedaços iguais. Então, no caso, aqui seria alfa sobre 2 e aqui alfa sobre 2. Necessariamente, a bissetriz, na geometria, ela divide o ângulo em uma única parte, em duas partes, perdão. Né? Divide o ângulo uma única vez. Porém, você pode ter aí ângulos com mais bissetrizes. Né? Você pode ter aqui A, B, P. E aqui você vai ter duas bissetrizes, você vai ter 3 ângulos iguais. Então, normalmente você pode ter mais bissetrizes. E aí a gente chamaria de beta 1, beta 2. Mas normalmente o beta representa para mim, uma reta beta, representa para mim aí uma bissetriz. Então, na geometria, bissetriz é uma só. Segmento de reta, no caso, ou semi-reta, que sai do vértice do ângulo e divide ele ao meio. Isso é bissetriz, por definição. Mas você pode ter outras bissetrizes que dividem o ângulo em mais partes. Perfeito? Show! Então, por definição, como eu falei para você, isso aqui é bissetriz. Tome cuidado. A definição de bissetriz. Você tem um ângulo, você tem lá P, A, B, e esse segmento de reta, que parte do vértice do ângulo e o divide em dois pedaços iguais, ele é a bissetriz. E como eu disse para você, a gente nomeia aí como beta. Tudo bem? Beta é a bissetriz. Isso é a definição. Bissetriz é um segmento de reta só. Tá? Bissetriz é um segmento de reta só. Mas existem opções onde você pode ter mais bissetrizes. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Perfeito? Dá uma olhada de novo no slide. Digamos que a gente vai ter aqui um ângulo, e esse ângulo eu vou nomear ele como MON, por exemplo. Se você lançar duas bissetrizes, como eu fiz aquela hora, B1 e B2, você vai dividir o ângulo em 3 partes iguais. Então, presta atenção, 2 bissetrizes, 3 ângulos. Tudo bem?
Volta de novo comigo. Vamos dizer que você tem aqui, ó, o ângulo A, B, C. Aí eu fiz beta 1, beta 2, beta 3, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu lançar 3 bissetrizes, né? 3 bissetrizes, 4 ângulos. Perfeito? Então, existe essa possibilidade, isso é real, tá? E existe a possibilidade de ter mais de uma bissetriz. É possível lançar mais de uma bissetriz. Mas isso não é a definição de geometria. Na definição de geometria, bissetriz é uma única reta. Isso daí é o que a gente chama de aporte, suporte, ou até mesmo método do artifício que você cria para poder dividir. Isso é muito comum naquelas questões que você via lá de Olimpíada de Matemática, o BMAP. Perfeito? É muito comum acontecer lá, tá? Porque é difícil as pessoas saberem que existe uma multiplicidade de bissetrizes. Perfeito? Volta para o slide e a gente continua. Então, cara, na definição é isso aqui. Definição é só uma, dividir o ângulo ao meio, tá? Porém, não esquece que existem as outras. Isso depende do problema que você estiver trabalhando. Certo? Bom, outra coisinha que você vai ter que tomar cuidado. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes. Nas minhas turmas presenciais eu tenho muita dor de cabeça sobre isso. Veja bem, ângulos consecutivos são dois ângulos que um lado deles coincide com um dos lados do outro ângulo. Cara, ele tem que... Detalhe, toma cuidado com isso, que ele tem que ter o mesmo vértice. Pela definição dos livros, eles não colocam isso. Então, por exemplo, para dizer que dois ângulos são consecutivos aí, tá? Por exemplo, eu posso ter esse exemplo aqui para você, ó. Você tem A, B, C, e você tem o O. Aí você tem aqui o ângulo ABC, né, AOB, perdão, AOB, é consecutivo com BOC. Isso acontece porque eles têm o mesmo vértice e um lado em comum, que é o lado OB. Perfeito? Então, eles têm um ângulo consecutivo. Eles são consecutivos. Só que existe um outro tipo de ângulo consecutivo que vai dar uma certa dor de cabeça pra gente aí, que é o seguinte, ó. Você tem aqui, ó, A, B, C, você tem O, e você vai ter o ângulo AOC e o ângulo BOC. Os dois têm um ângulo, o lado OC em comum e estão com o mesmo vértice O. Confirma para mim? O lado OC pertence tanto ao AOB, que agora eu vou sinalizar para você em vermelho, tá vendo? Ó? Beleza? E o BOC, que eu vou sinalizar em verde. Tá vendo? Os dois ângulos, só que um você vê que ele é inteiro, né? É o AOC, o total. E o BOC, que eu pintei de verde para você aqui, né? Como você tá vendo, ele tem o lado AOC em comum. E qual é a definição? Tem que ter dois lados em comum. Mas o que que muda isso? Os ângulos adjacentes. Nos ângulos adjacentes não pode ter ponto interno em comum. Isso acontece com o lado OB. O lado OB, ele é interno, perfeito, ao ângulo AOC. Ele está interno. Então, esse cara não é... Esses dois ângulos, AOB e BOC, eles não são adjacentes. Um está dentro do outro. Eles não serão adjacentes, enquanto esses dois são adjacentes. Então, se ele fala para você que você tem dois ângulos adjacentes, você vai ter que tomar cuidado com aquele lado que é o lado comum entre eles. Porque se esse lado comum gerar um ângulo dentro do outro, já era, eles não são adjacentes. Perfeito? Eles são apenas consecutivos. Então, para ser adjacente, tem que ser consecutivo. Mas ser adjacente não permite que um ângulo esteja dentro do outro, esteja dentro da região interna do outro. Perfeito? Então, toma cuidado que a banca da ESA está com cara nova, né? Você sabe que a ESA abriu licitação para
escolha da banca. Então, o que vai acontecer? Não tem mais aquela cara que a gente tinha, não tem mais aquela maneira de trabalhar. E isso daí cria um problema em que há muito tempo a ESA já vem colocando questões teóricas. Perfeito? E isso cria dúvida para todo mundo. Todo lugar que eu vou, sempre alguém me pergunta isso quando eu começo da geometria. Perfeito? Então, fica ligado. Vamos continuar com o curso. Unidades de medidas, tá? A unidade de medida do ângulo, pelo que você está vendo aí, a gente, na realidade existem mais medidas, tá? Ainda mais quando você vai partir para o Oriente, por exemplo, Arábia Saudita, Índia, esses lugares, você vai ter outras unidades, porque cada um criou sua própria matemática, né, cara? Egito, uma doideira. Mas, basicamente, as unidades de medidas que a gente vai trabalhar aí são graus radianos, perfeito? Existe ainda o grado, existe algumas medidas que são indo-arábicas, muito loucas, tá? Muito maneiro. E o que acontece? Mas a base pra gente do concurso é isso. Cara, o grau. O grau é a unidade mais simples que você tem para trabalhar com geometria. Cara, o grau, ele data da época de Alexandre o Grande e contam que ele deu a mãozinha dele acompanhando a ideia. A ideia de que um ano tinha 365 dias, na época eram 360 ainda, e que a Terra era redonda, já sabiam disso, né? E aí o que acontece? A ideia do grau vem para 360 dias, uma estrela dava volta à Terra. Logo, 360 graus representa um círculo. E o símbolo do grau é esse Ozinho subscrito. Tá? Então, como você vê aí no texto de Wikipédia, ele fala que a medida de graus de um ângulo é o comprimento de arco, dividido pela circunferência de um círculo e multiplicado por 360. O símbolo de graus é um pequeno círculo circunscrito. Então, por favor, lembre-se, um círculo, né? No caso, o grau, um círculo, uma circunferência, uma circunferência de 360 graus, perfeito? Corresponde a 360 graus. E aí, cara, vem os radianos. Cara, a medida em radiano, tá? Ela já é uma medida também que data a Alexandre o Grande, tudo que a gente vai mexer. E o radiano, ele é o sistema internacional, tá? Cara, a ideia do radiano, tá, é trabalhar com 2π. É trabalhar com a ideia da divisão do raio da circunferência em relação ao comprimento da mesma. É uma relação de raio e comprimento. Divide o comprimento pelo raio e você vai encontrar 2π. Era uma forma de você trabalhar com um valor físico, né? Não um valor que você pudesse associar o comprimento da circunferência sem precisar de outras operações. Perfeito? E aí, cara, por isso que ele é o sistema internacional. Tá? Ele é o sistema internacional porque ele pegou o raio da circunferência, dividiu pelo comprimento e encontrou π. Perfeito? O π, que é o número 3,14 larari, rarará, que você conheceu. Então, o que acontece? A partir daí, sabe-se que o comprimento de uma circunferência representa 2πr, tá? Que é um ajuste. O 2, no caso, é um ajuste para poder equacionar π, raio e comprimento. Tá? Então, em virtude dele estar ali sendo usado para calcular o comprimento de uma circunferência, né? No caso, o radiano é mais usado no sistema internacional, principalmente para trabalhar física, principalmente para trabalhar até química, né? Trabalhar, por exemplo, engenharia e você vai. Cara, e uma coisa mais do que importante, essa observação, 2π radianos é igual a 360 graus. Cara, isso aqui é proporcional. Proporcional. Como assim, Portela? Proporcionalidade. Proporcionalidade quer dizer que isso aqui se resolve como regra de 3. Perfeito? Você pode usar a regra de 3 porque eles são proporcionais. Tá, beleza? 2π radianos, que representa o comprimento da circunferência, representa também 360 graus.
Perfeito? Então, não tem para onde correr, a gente vai ter que trabalhar esses dois o tempo todo. O problema é que a escola resolve ensinar você a grau no ensino fundamental e quando chega no ensino médio quer botar o radiano. Aí dá ruim, cara. Não tem jeito, tá? Então, essa parte que normalmente fica para trigonometria, eu vou comentar agora. Perfeito? Que é essa transformação de grau e radiano. Perfeito? Então, volta comigo no slide aí. Cara, a ideia é o seguinte, como eu disse para você, a relação de radiano e grau, ela é proporcional, ou seja, vale a regra de 3. A regra de 3 está valendo. Então, por exemplo, 2π radianos Então, vamos lá. 2π radianos corresponde a 360 graus. E como eu disse para você, isso daí é proporcional. Então, por exemplo, se eu dividir por 2 pela metade, você vai ter que π radianos corresponde a 180 graus. Se eu continuar dividindo isso aqui por 2, você vai ter π sobre 2 radianos, vai corresponder a 90 graus. Se eu continuar dividindo isso aqui por 2, π radianos vai corresponder a π sobre 4, perdão, vai corresponder a 45 graus. Então, como eu disse a você, a relação entre o ângulo em radianos e o ângulo em graus, ela é diretamente proporcional. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, eu costumo colocar para todo mundo que a melhor coisa que você pode fazer para poder converter, decorar isso aqui, ó, π radianos corresponde a 180 graus. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um ângulo de 54 graus, eu quero saber quanto ele vale em radianos. Perfeito? Vamos dar uma olhada nisso? Então, por exemplo, olha só, 54 graus, eu quero saber quanto vale em radianos. Mas eu sei que 180 graus corresponde a π. Perfeito? Cara, não tem para onde correr. Faça o cruz credo, ó. 180x corresponde a 54π. X vai ser 54π dividido por 180. Cara, malandramente escolhi o 54 porque 5 mais 4 é 9. Então, divide por 9 ambos. Então, vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Divide em cima e embaixo por 9. Então, x vai ficar como? 6π sobre 20. Perfeito? Que a gente ainda pode dar uma guaribada e vai ficar 3π sobre 10 radianos. Certo? Então, olha só a loucura onde a gente está se metendo, tá? Então, isso aqui representa o ângulo de 54 graus. Perfeito? Tá? Então, a transformação de grau para radiano, ela é simples. É só você chegar aqui e fazer uma regra de 3 simples, porque eles são proporcionais. Perfeito? Então, por favor, não esqueça. Relação entre graus, qualquer que seja ela, é uma relação entre medidas. Sendo uma relação entre medidas, ela morre na regra de 3. Perfeito? Vai morrer como regra de 3. A maioria delas é para isso. Regra de 3 é para isso. Perfeito? Foi inventado pelo serviço social, tá? Uma área de humanas, para se usar na matemática, para poder entender o funcionamento. Então, cara, pode ir sem medo de ser feliz. Então, olha para cá rapidinho. E se ele chegar para você e falar que ele tem 2π sobre 9 radianos, como é que eu transformo isso para grau? Como é que eu vou transformar isso aqui para grau? Cara, muito simples. Você já sabe que π corresponde a 180. Vem aqui e onde tiver π, troca por 180, porque é o equivalente dele. Aí aqui, ó, você vai simplificar o 180. Ó, 180 graus dividido por 9 dá 20. Vai ficar 2 vezes 20, vai me dar 40 graus. Então, a transformação de radiano para grau, né, como você está vendo aí, a transformação de radiano para grau é muito mais simples do que fazer ainda a transformação de grau para radiano. Perfeito? É simples, cara. É rápido. Tá bom? Pode confiar, sem medo de ser feliz. Pode sair resolvendo que tá tudo tranquilo. Perfeito? Então, eu sou Alexandre Portela, a gente está estudando ângulos, tá? Vamos dar continuidade na próxima aula.
Um abraço.